Fala galera, e aí? Tranquilidade pura? Vamos começar agora as aulas de genética. Na genética, o assunto genética no Enem tem sido, primeiro lei de Mendel, nossa aula de hoje, sistema ABO, herança do cromossomo X, ou herança ligada ao sexo, e biotecnologia. Esses 4 temas que têm vindo na prova. Então, exatamente esses 4 temas que nós vamos ressaltar no nosso Eu Não Erro Mais. Você vai à plataforma, baixa o arquivo e dá uma olhada nos exercícios. Muitos deles eu vou fazer ao final da aula, vou fazer ainda ao longo da aula, alguns que nem estão lá. Mas faz aqueles exercícios também para você se sentir mais seguro, para ser sucesso. Beleza? Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Moçada, primeira lei de Mendel. Obviamente eu estou falando de Mendel, ou Gregor Mendel. Inicialmente Johann Mendel, mas mais tarde se chama Gregor Mendel porque vive num mosteiro ou monastério agostiniano e digamos que ele coloca esse nome, ele recebe esse nome, ele aceita esse nome de Gregor Mendel. Basicamente a história desse cara é muito rica, mas se inicia com um lado triste. Porque é uma família muito humilde, onde poderia dar a Mendel simplesmente a possibilidade de trabalhar no campo, mas viram nele um potencial muito legal de estudar. E aí não tem saída a não ser enviá-lo a um monastério, onde ele vai estudar, viver, comer gratuitamente. E olha, eles acertaram em cheio, né? O cara simplesmente inaugura para nós a genética. É o pai da genética. Mas o pai da genética que tinha uma visão muito matemática, diria assim, sobre esse processo. Ele trabalha com várias e várias espécies, mas devido a algumas dicas de biólogos da época, ele vai trabalhar com plantas de ervilha e faz isso aí, ó. 30 mil cruzamentos. É cruzamento para dar e vender, né? Ele tinha uma visão mais física, aliás, ele chegou até a lecionar física na Universidade de Viena, mas também com formação em ciências naturais. Além disso, o cara ainda trabalha com apicultura e funda a Sociedade de Agricultura Austríaca. É realmente um monstro, um monstro. Tá aí, pessoal. Em 1866 foi publicado um trabalho que foi conhecido como a base da genética. Experimentos em hibridização de plantas, ou seja, cruzar plantas. Bacana? Nascido na Morávia, na época parte da Áustria, hoje República Tcheca, Mendel passou 7 anos cultivando 30 mil plantas de ervilha, 30 mil pés. Foi estudar e morar no monastério, ou mosteiro agostiniano, em São Tomás, em Brum, ok? Aí está o local onde ele vive. Nesse local ele tinha um espaço, ele tinha um espaço no canteiro onde ele cultivava as ervilhas. As famosas ervilhas de Mendel, Pisum sativum, a espécie. Em 1865 ele apresenta o trabalho, em 1866 ele publica. Não publicou em um local que o mundo científico da época toma conhecimento. Essa é uma das razões para Mendel não ter sido reconhecido de imediato. Somente em 1900, como eu vou contar daqui a pouquinho, que as pessoas veem realmente o que ele fez, a grandiosidade do experimento dele. Bacana? Isso é importante. Moçada, como eu havia dito para vocês, está aí, ó. Usou Pisum sativum. Essa planta tinha sido recomendada, tá ali, ó, por biólogos, porque ela tinha características interessantes que possibilitariam os estudos que ele queria. Bacana? Essa planta, além das características de estudo que ele queria, ela tinha também outros caracteres muito interessantes para Mendel. Por exemplo, ele não vivia sozinho. Ele vivia um local onde ele compartilhava espaço com outros. Daí, vejam, fácil cultivo em canteiro. Não é uma planta atacada por muitas pragas, não é uma planta que morre fácil. Várias características, ele escolhe 7, ele estuda 7 características na primeira lei, vou te mostrar. Características bem definidas, tipo, uma chama muita atenção. Ele cruza plantas que produzem ervilhas, sementes de ervilhas amarelas, com plantas que produzem sementes de ervilhas verdes. Gente, se não for um verde bem característico, um amarelo bem característico, vai haver uma sobreposição, vai haver interpretações erradas. Ciclo de vida curto e grande número de descendentes. Significa isso. Mendel precisa dos frutos e das sementes. Ele faz 4 estudos com fruto e semente. Cor do fruto, que é a cor da vagem, a vagem é o fruto.
Forma do fruto, forma da vagem. Cor da semente, forma da semente. Para isso ele precisa de uma planta que se reproduza rápido. Então, ciclo de vida curto e grande número de descendentes. Muitas sementes para que ele contasse. Predomina a reprodução por autofecundação, portanto linhagens naturais são puras. Vou te explicar. A flor tem o aparelho reprodutor masculino e feminino. E a flor não usa receber grãos de pólen de outras plantas. Então a flor cruza consigo mesmo, o que hoje na biologia nós chamamos flores monóclinas. Hermafrodita. Isso dá à planta a característica de ser homozigótica. A planta que surge disso aí tem o caráter de ser homozigótica. É o que na genética nós chamamos também de planta pura. Entendido, pessoal? Mendel determina 7 experimentos, 7 tipos de características experimentais que vocês estão vendo aqui do meu lado. Ó. A cor da semente, sem sombra de dúvidas, é o mais famoso. Mas olha, ele estuda a forma da semente, lisa ou rugosa. Cor da vagem, verde ou amarela. Forma da vagem, lisa ou ondulada. Alguns falam até rugosa também. Altura do pé de ervilha, plantas altas e baixas. Posição da flor ao longo dos ramos ou na parte terminal. Cor da flor, púrpura ou branca. Alguns chamam de lilás também. Muitas pessoas nem sabem que ele fez esses 7 estudos. Ô Charles, por quê? Porque os resultados são iguais. Olha lá a proporção em F2 da minha última coluna. 3:1. Todos têm uma proporção 3:1, que é uma proporção muito famosa. Que eu vou te mostrar o porquê de ser famosa. Por hora, se você entendeu que ele fez 7 estudos, e eu tenho certeza que você entendeu, tá tranquilo. O lance é o seguinte, entender esse negócio e eu não erro mais. Show? Então aí estão as 7 características. Meus amigos, pensando nisso, olha essa questão. O fato de Mendel ter optado pelo uso da ervilha Pisum sativum para o seu estudo genético se deve aos aspectos favoráveis a seguir citado, exceto, pausa aí o vídeo, pensa e faz a sua questão. Então, ó, sem que eu faça careta. Ótimo, pausou na carinha mais bonitinha. Agora vamos lembrar. Quais são as características mesmo? As principais? Fácil cultivo em canteiros, várias características, um monte. Características bem definidas. Ciclo de vida curto e grande número de descendentes. Predomina reprodução por autofecundação. A flor cruza consigo mesmo. Portanto, as linhagens naturais são puras, que a gente entende como homozigótica. Então, vamos lá. Dessas características, qual você marcou? Sucesso total? Estrutura da flor que favorece a fecundação cruzada. Não, a estrutura da flor favorece a autofecundação. A flor se autopoliniza. Algo que as plantas nem gostam de fazer, mas que nesse caso essa planta faz. Não gosta de fazer porque diminui a variabilidade genética. O legal na reprodução é variabilidade genética sendo aumentada. Então você recebeu um grão de pólen de outra planta. Ok? Vamos lá. A importância do trabalho de Mendel foi reconhecida somente 30 anos, eu já te contei essa história. Após a publicação de seu papel seminal, ou seja, do início da coisa, o pontapé. Quando Hugo de Vries em 1900, William Bateson em 1902, Frank Corns em 1900 e Eric, esse nome do Eric é sacanagem comigo, né? Eric Techermack, em 1901, reconheceram o legado de Mendel como o pai verdadeiro da genética clássica. A genética moderna, o que é gene, Mendel não sabia. Tanto que nós vamos trabalhar os fatores mendelianos, não é genes, fatores. Mas vamos devagar, né? Vamos devagar. Então vamos lá. Vejam só. Mendel dirigiu vários cruzamentos. Vários. Alguns cruzamentos que ele fez entre plantas de sementes amarelas. Vamos começar a trabalhar então o contexto de Mendel? Vamos lá. Vamos particionar o máximo para ficar o mais fácil possível para você. Olha só, esse P ali em cima significa parental, geração parental. Uma planta que produz semente amarela cruzando com outra que produz semente amarela. E Mendel observou que isso só dava plantas com sementes amarelas. F1 significa primeira geração de filhos. E para Mendel é esse o experimento. Mas você precisa entender a genética moderna. E você precisa desses passos que eu vou dar agora. Nós sabemos hoje que as plantas da geração parental de Mendel eram puras, homozigóticas. Então, como seria isso, Charles? Eu já até coloquei do lado lá, ó, olha lá, um cantinho. Vzão faz ser amarela, Vzinho, Vzinho, verde. Escuta bem. A primeira e a segunda lei de Mendel são determinados por dominância completa.
É quando você tem um alelo dominante. O gene V, ele tem dois alelos, o alelo dominante Vzão e o alelo recessivo Vzinho. Quando o alelo é dominante, ele é representado por letras maiúsculas, por isso Vzão. Se ele aparecer, ele domina o recessivo Vzinho, beleza? Hoje nós sabemos que a geração parental de Mendel era de plantas homozigóticas, Vzão. Quando essa planta fizer um gameta, ela produz gametas somente Vzão. Junta esses gametas, fecunda para mim. Quem é a F1? Vzão. Mendel fez esse cruzamento, ele só não sabia desses gametas, desses genes que você sabe. Ele fez esses também, ó, fenótipos 100% amarelas, né? Ele fez esse também. Ele cruzou plantas que produziam sementes verdes com plantas que produziam sementes verdes. Olha ali o genótipo da verde, hein? Mas calma, Mendel não sabia disso não. O que surgiu? Só Vzinho e Vzinho. E agora, o que você sabe hoje que Mendel não sabia? Olha que show, pessoal. Olha lá, ó. Vzinho, cruzado com outro Vzinho. E o gameta? Só produz gameta Vzinho. Junta os gametas, fecunda agora. Vzinho a planta. Tá entendendo? Tá me acompanhando? Comenta aí, pessoal. Comenta aí suas dúvidas, hein? E vambora. Agora, só deu verde. Beleza. Agora chegamos num cruzamento entre amarelas puras e verdes. Então vou cruzar uma planta amarela pura com uma verde, que também é pura. A geração parental de Mendel, no experimento da primeira lei, que é esse experimento agora, é 100% pura. Então olha lá, cruza uma amarela com uma verde. Essa geração parental escolhida por ele. Ele pega o grão de pólen de uma planta e leva para outra, tá? Ele força esse cruzamento. E aí, pessoal? O genótipo é esse. Já estou traduzindo. Mendel sabia, Charles? Mendel não sabia desse genótipo. Você sabe. A planta amarela poderia ser Vzinho? Mas não é, porque a geração parental de Mendel é pura. Bacana. Então vamos lá. Quais gametas essas plantas aí produzem, Charles? Se ela é Vzão, quando ela fizer meiose, produz só gameta Vzão. A outra é Vzinho, só gameta Vzinho. Vamos ver, quem é o filhote? A F1, primeira geração de filhos, 100% plantas amarelas. Qual o genótipo? Fala para mim antes de eu escrever. Vzinho, né? Beleza? Então essa é a famosa F1 de Mendel, são plantas heterozigóticas. Vzão apareceu junto Vzinho, ele domina. Se Vzão aparece junto a Vzinho, ele domina. Não esquece. Beleza. Mendel, quando fez isso, ficou intrigado, porque ele fez várias vezes esse cruzamento e não apareceu na F1 nenhuma planta que produzisse sementes verdes. Ele pensa assim, poxa, será que o fator que faz ser verde desapareceu? Aí ele pensa, se o fator que faz ser verde tiver desaparecido, quando eu cruzar um indivíduo de F1 com ele mesmo, nunca vai surgir o verde novamente. Nunca. Se ele estiver ali de alguma forma mascarado, quando eu cruzar um indivíduo de F1 com F1, vai voltar a aparecer. E ele faz esse cruzamento. Ele vai pegar o F1 e cruzar com o F1 agora, ó. Primeiro, gametas do F1. Ele é Vzinho. 50% das vezes produz gameta Vzão, outros 50% gametas Vzinho. Então, olha só o que ele faz. F1 vezes F1, gametas estão aí. E aí, pessoal, eu poderia fazer um quadro de Punnett, mas para ficar mais fácil nessa introdução à genética, aqui eu vou fazer um outro estilo. Eu vou combinar os gametas, olha só. Combinei o Vzão de um com o Vzão do outro. Deu uma planta Vzão. Você é capaz de me falar qual vai ser a cor da semente já? Vou combinar de novo o gameta. Deu Vzinho. Me fala qual a cor da semente. Olha o outro. Vzinho de novo. Charles, vou colocar Vzinho. Não pode. É dominante depois recessivo. Sempre dominante depois recessivo. E o último, Vzinho. Beleza? Quando você observa tudo isso aí, você viu que deu 4 indivíduos. 4. Nessa F2, que é a segunda geração de filhos, proveniente do F1 vezes F1. Beleza. Deu 4. 3 são amarelos e um verde. Isso a gente chama de proporção fenotípica. O que é fenótipo? Fenótipo é a característica, nesse caso, que você está vendo, a cor. Fenótipo pode ser a morfologia, no caso, uma característica morfológica, característica fisiológica ou característica comportamental. Nesse caso, a característica morfológica, a morfologia, aparência e é a cor que está sendo definida. Beleza? E existe ainda uma proporção genotípica, que é essa aí, ó. 1 Vzão para 2 Vzinho para 1 Vzinho. Fechou?
Então essa é a primeira lei de Mendel, já com uma interpretação mais madura de nossa parte. Daí, o que Mendel tira? Ele percebe os fatores que determinam uma característica ocorrem aos pares. Então, se a planta é verde, ela tem dois alelos, Vzão, Vzinho, Vzinho. Fatores são genes. Para Mendel é fator. Se a planta é amarela, ela pode ser Vzão, Vzão, tá vendo? Dois fatores determinando a cor amarela. Ou Vzão, Vzinho. Dois fatores determinando a cor amarela. Para provar isso, ele faz contas, cálculos matemáticos. A gente já recebe isso pronto hoje, né? Mendel estudou 7, não foi? Tá aí para vocês uma outra característica da semente. Ser lisa ou ser rugosa? Ali, ó, já coloquei do lado para vocês. Lisa é rizão, traço. Rugosa é rizinho, rizinho. Eu quero ser mais direto agora. Então é isso que eu vou fazer. Olha aí, ó. Lisa e rugosa. Bacana? Mas Charles, a Lisa ali tá rizão, rizão. Mas peraí. A geração parental de Mendel não é pura? Por isso que é rizão, rizão. Mas poderia ser rizão, rizinho. Sim, mas não foi isso que ele escolheu para o seu estudo. Pensa para mim, quais gametas eles produzem? Quais gametas a outra produz? Beleza? Junta os gametas. Qual o genótipo que surge na F1? É rizão, rizinho. A Elisa também, porque tem a rizão. Agora, quais gametas essa planta produz? Ó, vou cruzar o rizão. É rizinho com outra rizão, rizinho. Quais gametas elas produzem? 50% gameta rizão, outro 50% gameta rizão. Rizinho, desculpe. As duas plantas produzem os mesmos gametas, são gametas iguais. Dentro do quadro de Punnett, tá vendo? Eu coloquei uma outra perspectiva. Agora eu não vou juntar os gametas como eu fiz no slide anterior. Eu vou agora colocar no quadro de Punnett. Vou juntar dentro do quadro de Punnett. Esses aí são os zigotos que surgem da fecundação de gametas. Zigoto surge da fecundação do gameta. É rizão, é rizão, é rizão, é rizinho. É rizão, é rizinho. É rizinho, é rizinho. Pessoal, proporção fenotípica. 3 lisas para 1 rugosa. Proporção fenotípica, fenótipo. 3 para 1 de novo. E a proporção genotípica, Charles? Pouquíssimo cobrado, mas eu prefiro falar. 1 é rizão, para 2 é rizão, é rizinho, para 1 é rizinho, é rizinho. Fechou. Exemplifiquei para vocês uma segunda característica também estudada por Mendel. Pegando agora o compilado geral. Primeira lei de Mendel, também chamada lei da pureza dos gametas. O que eles dizem? Formas de falar existem várias. Diz ali, ó, as características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores. Então, os fatores ocorrem aos pares, que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Então, olha aqui comigo, então, olha a minha seta aqui, ó. Você tem aqui, ó, azão, azinho. Esse seria o genótipo de um indivíduo. Esses cromossomos são chamados cromossomos homólogos. Em cada um dos cromossomos você tem um gene. Por isso eles são chamados genes alelos. Eu escolhi um heterozigoto para vocês. Então, olha só. A célula, o indivíduo é azão, azinho. Heterozigoto para o gene A. Beleza? Aqui você tem, ó, passou por intérfase, aí os cromossomos se duplicaram. Cada cromossomo tem 2 cromátides. Bacana? Aqui do 2 para o 3, vocês têm o primeiro ciclo da meiose, que é quando os cromossomos homólogos se separam. Vai um homólogo para uma célula, outro homólogo para outra célula. Os homólogos foram duplicados ainda, cada cromossomo tendo 2 cromátides. No segundo ciclo meiótico, que é de 3 para 4, a gente separa as cromátides irmãs. Então, em que momento houve a segregação dos alelos, hein? Em que momento os alelos se separaram? De modo que lá embaixo nos gametas, tá vendo? Cada gameta só tem um alelo. Vamos ver? Eu estou plagiando mesmo o FMG. Olha só, pessoal. Representação esquemática do núcleo de uma célula em meiose. A segregação dos alelos descoberta por Mendel ocorre em... Essa questão, o Scholar Online modificou. A gente mexeu na figura dela. Colocamos uma figura melhor, mais simples. O momento da segregação dos alelos, já pensando em meiose, aumentando a nossa possibilidade de cobrança nas provas. Nosso Enem. Ocorre em que momento? Em que momento os alelos se segregam aí, pensando nos números? Fácil, não é? Entre 2 e 3. O que é segregar os alelos? É separá-los. Ó, para uma célula foi o azão, para outra célula foi o azinho. Ah, mas o cromossomo está duplicado. Ok, mas eu só quero saber em que momento houve a separação. Por isso, está aí a nossa lei da pureza dos gametas. O gameta, ele só recebe um dos cromossomos homólogos. Compara o início com o fim agora. Compara o momento 1.
Ali você tem um par de homólogos. No gameta, você só vai ter um dos homólogos. Por isso que fala-se lei da pureza dos gametas, muitas vezes. Então, Mendes, sua primeira lei, determina o quê, Charles? Os fatores que determinam uma mesma característica ocorrem aos pares na célula do corpo e se separam para formar, ou se separam na formação dos gametas, indo apenas um deles para cada gameta. Beleza? Pessoal, agora é a hora em que você para essa aula e faz os seus exercícios antes que eu faça aqueles chave ou que você já fez e a gente vai corrigi-los. Beleza? O gabarito está aí na nossa plataforma, hein? Plataforma escolaonline.com.br. Vai lá! Então vamos. Enem PPL. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas ou rugosas. Característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Beleza. Vzão domina Vzinho, por exemplo. Rzão domina Rzinho. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipo, de plantas híbridas, resultantes do cruzamento de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. O que é a planta híbrida? Seria aquela planta heterozigótica da F1. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas. Pessoal, plantas que Mendel autofecunda é a sua F1. A F1 de Mendel é feita de plantas compostas de plantas heterozigóticas. Ele autofecunda indivíduos da F1. Por exemplo, as plantas amarelas, ele as autofecunda. E elas são o quê? São heterozigóticas. Ela é Vzão, Vzinho. O Vzinho está lá, mas por ser recessivo não se expressa. E aí volta a se expressar o Vzinho na F2, quando encontra Vzinho com Vzinho e volta a existir uma planta verde. Ok? Sementes com plantas verdes. E aí? O que você marcaria nessa questão do Enem PPL? Vamos lá? Híbridas. De fenótipo dominante, obviamente, que produzem sementes lisas e sementes rugosas. Ok? Compreendido, pessoal? Então, de novo, ó, lá na segunda linha, ó, com a produção de sementes lisas ou rugosas. Beleza? Característica determinada por um par de alelos. Um par de alelos com dominância completa. Um par é a primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel você estudou comigo hoje. É um par só. Então, híbridas com fenótipo dominante, que produzem sementes lisas e amarelas. Qual seria a híbrida, Charles? Seria a Vzão, lisas e rugosas, desculpe. Seria o Vzão, Vzinho. Beleza? Agora, quando ele fala lisa e rugosa, até dá assim, entender a segunda lei de Mendel, né? Mas a segunda lei de Mendel a gente vai tratar mais na aula número 2. Beleza? Me aguarde aí. Vamos à segunda atividade. Essa atividade que eu escolhi é mais conceitual, para a gente poder trocar uma ideia um pouco maior sobre alguns termos. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação. Sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes. Opa! Planta recebendo luz com a folha verde, beleza. Como a original. E o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentavam... Uma palavrinha-chave está ali, ó. Eu perdi a palavra-chave, está lá na primeira linha quando fala clonagem. Dá uma olhada. Você tem uma planta original e você clona ela, todas as outras plantas têm os mesmos genes, o mesmo genoma. Ok? As plantas clones têm o mesmo genoma. Algumas plantas você mantém expostas à luz, outras você mantém no escuro. A que você mantiver no escuro vai ficar com folhas amarelas. Por quê? Ela não expressa clorofila, o cloroplasto muda. Aquela que continua a ter luz vai ter a expressão da clorofila e permanece com folhas verdes. Entendido? Agora olha só, Chad, você falou genoma, ali não tem. Não tem a palavra genoma. Genoma significa conjunto gênico de uma célula, ou mesmo de um indivíduo, tipo você. Todas as células do seu corpo têm o mesmo genoma, igual. Ah, mas uma célula faz uma coisa, a outra faz outra. A gente vai discutir isso depois, se chama expressão gênica diferenciada. Meus amigos, nesse caso, ele está falando sobre genótipo e não genoma. O genoma seria a resposta correta, mas ele quis falar genótipo, que é a forma de você representar um ou mais genes. Os genótipos delas também são iguais, porque elas são clones. Agora, o fenótipo delas é realmente diferente.
Por quê? Porque uma foi para o escuro, outra para o claro. Quem vai para o claro, folhas verdes, quem vai para o escuro, folha amarela. Bacana? Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Show? Mais uma questão escolhida. Cálculo agora. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, isso é importante, hein? Autossômica recessiva. Autossômica quer dizer, está em cromossomo que não é sexual. Só isso. Associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. O aminoácido fenilalanina é um aminoácido que a gente não produz, o corpo não produz, ele é essencial. Então ele vem nos alimentos. As pessoas que tiverem fenilcetonúria, pessoas fenilcetonúricas, devem fazer o teste do pezinho quando são bebês ainda hoje. E aí essa pessoa vai ser privada de alimentação com fenilalanina. Alimentos que tiverem muita fenilalanina não podem ser consumidos por essa pessoa, tipo refrigerante, por exemplo. Bacana? Por isso é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos como refrigerantes dietéticos informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem 3 filhos normais, com um homem também normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria devido à mesma mutação no gene PAH encontrada em um dos alelos da mulher. A mulher tem um dos alelos mutantes. Qual a probabilidade de a 4ª criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Me permitam reescrever algumas partes, como essa. Fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva. Está escrito, o Enem escreveu. Então, o contrário de ser fenilcetonúrica é ser normal. Então, eu pego a letra F, que é a primeira letra da característica recessiva, para representar o gene. E aí, o meu exercício é com o gene, com a letra F. A mesma coisa de amarelo com verde. Por que eu vou representar letra V, Charles? É porque verde é recessivo. Então, você pega a letra V para representar o gene da cor. Rugosa com lisa. Por que foi R, hein? Porque a primeira letra da característica recessiva é a letra R. Beleza? Rugosa. Fiz isso. Agora eu reescrevo o que ele diz. Diz que existe uma mulher portadora casada com um homem normal. Mas diz também que o pai desse homem normal é fenilcetonúrico. Falou que existem crianças. Ah, o pai é fenilcetonúrico. Então eu coloco logo Fzinho, Fzinho. Aí sim, Charles. Falou que existem crianças e são 3 crianças normais. E uma 4ª, ele quer saber qual a probabilidade de vir a ser fenilcetonúrico. Vamos pensar, pessoal, como é essa mulher? Essa mulher é Fzão, Fzinho. Ela é heterozigótica. Ela tem um alelo da doença, o outro normal. Ele diz ali que ela é portadora. Beleza, ela não expressa. Já o homem é Fzão e Fzinho por quê, Charles? Primeiro, ele é normal, concorda? O exercício disse. Agora, o pai dele é Fzinho e Fzinho. Então, o pai tem que descer o alelo Fzinho para ele. Ponto. Quais os gametas eles produzem? Tá aí, ó. Ambos produzem gameta Fzão e gameta Fzinho. Joga isso no quadro de Punnett agora, Charles. Vou jogar, calma. Fecunda. Vou fecundar, gente, devagar, tá doido? Aí, ó. Ó, tá vendo? Beleza? Agora vamos ver. Todos que têm Fzão são normais. São 3. 3 em 4. Mesma coisa, 75%. E 25% brancos. 1 em 4. Pronto. Eu marco a letra C. Bacana? Compreendido? Meus amigos, foi um imenso prazer ter estado com vocês. Vai na nossa plataforma, se inscreve, porque tem várias coisas vindo por aí. Nosso curso de redação, correção de redação online, tudo bacana para vocês. Beleza? Grande beijo, cuidem-se, espero mais uma vez ter ajudado. Vamos para a aula 2, hein? Abraço, galera!